E hoje eu tô recebendo ele, Fernando Castro, que é especialista nisso, e a gente vai falar sobre animais com peçonhas, sem peçonhas. Mais de 80% das vezes que você visualizar uma serpente, ela não vai ser peçonhenta. Isso aqui, de cara, me identifica que não é uma serpente peçonhenta. Essa regra só não serve para coral. Aranha, o procedimento é o mesmo, né? Sorujá e hospital. Sempre que um animal de interesse médico que vão gerar um dano para o ser humano. No Ar Podcast, começando mais um episódio sensacional. E hoje a gente não vai nem demorar para entrar no assunto, mas eu já vou pedir para vocês se inscrever, porque vale a pena hoje ainda mais a sua inscrição. A gente vai falar de um assunto muito importante, que é o aquecimento que está acontecendo da água do Pacífico. Você já ouviu esse assunto? A internet está lotada desse assunto. É o Super El Niño que já está acontecendo. É só você ligar no jornal, na televisão, que já tem ciclone, já tem ciclone bomba, já tem vendaval, já tem muita coisa acontecendo. E uma das consequências disso, que vai impactar a sua e a minha vida, é também a proliferação de animais peçonhentos. E hoje eu estou recebendo ele, Fernando Castro, que é especialista nisso. Ele vai poder até falar mais sobre as suas especialidades. E a gente vai falar sobre animais com peçonhas, sem peçonhas, o que o El Niño vai impactar na nossa vida. Boa noite, Fernando, e seja bem-vindo mais uma vez no nosso podcast. O No Ar Podcast conta com grandes parceiros que promovem conversas bacanas como o de hoje. Eu quero agradecer aos parceiros aqui do nosso programa. O Plano SAF com o SAF Assistencial tem o SAF Pet, isso mesmo. Você que já é associado SAF pode incluir agora o seu pet no seu SAF. A partir de planos de R$15, você pode incluir o seu pet no seu SAF Assistencial. Olha que bacana, com direitos a descontos em pet shops, clínicas veterinárias, e quando a gente perde o nosso pet, também tem o Memorial SAF Pet, que ele pode ser cremado com toda a dignidade, acolhendo também a família. Então aproveite e venha para o SAF Assistencial se você ainda não é um associado. Se você já é um associado, também procure a loja mais próxima de você e, claro, venha com toda a família e os pets também. SAF Assistencial, todo mundo tem. Também nosso grande parceiro, estamos conectados através deles, é a Free Online, o seu melhor provedor de internet da região, conectando toda a nossa região com qualidade. A Free Online é top, a Free Online é você feliz. Acesse o QR Code que está na tela, passando durante o episódio, e confira todas as novidades. A Free Online está com você em todos os momentos. Free Online, você feliz. Também os nossos grandes parceiros é a Rede Supertal. A Rede Supertal está presente em Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Duas Barras. Aqui em Bom Jardim já tem a grande novidade, que é o caixa de autoatendimento, o self-checkout. Você pode passar suas compras com autonomia, pagar lá sem precisar pegar a fila do caixa tradicional. Então aproveite, aqui em Bom Jardim já está disponível. E também o Clube Meu Supertal também já está disponível. Faça suas compras, cadastre o seu CPF uma vez só e receba os descontos na hora dos produtos que estão disponíveis no clube. Então aproveite. Rede Supertal, há mais de 100 anos, presente no seu dia a dia. Também nosso grande parceiro é a Soneca Colchões. A Soneca Colchões está presente em 2 bairros de Nova Friburgo, Conselheiro Paulino, Avenida Alberto Braun. E lá tem verdadeiros especialistas do sono. Saiba que colchão não é tudo igual. De acordo com o seu biotipo, a sua idade, tem um colchão adequado para a sua realidade. Acesse o QR Code, está na tela, e confira todas as novidades. Além de colchões, tem sofá, travesseiros, cabeceiras, uma grande variedade para você aproveitar. Conheça a Soneca Colchões em Nova Friburgo. Inclusive, eles fazem entrega em toda a região de forma gratuita. Muito obrigado a todos os parceiros do No Ar Podcast. E você que assiste o nosso programa, valorize, prestigie e, claro, fala, olha, ouvi lá no Ar Podcast, que isso ajuda demais o nosso trabalho. E agora, bora voltar para a nossa conversa, que esse episódio está incrível. Podcast. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez. Eu sou técnico em meio ambiente, gestor ambiental de
de graduação, me perdoe. E também sou graduando em engenharia ambiental. Legal. E isso faz com que poucas pessoas saibam dessa pegada ambiental que eu tenho. Focando muito na parte de segurança do trabalho, segurança em modo geral. Sim. E o El Niño, ele era algo que estava se passando como uma possibilidade, só que já foi confirmado. Nós já tivemos 2 super El Niños. Um deles em 1800 e alguma coisa. 57, se eu não me engano. 1857? Uhum. Isso. E outro muito recente, em 2016. Uhum. E ambos trouxeram a mesma coisa. Uma mudança drástica no tempo, no clima e nos animais. Sim, sim. E é isso que a gente vai poder conversar hoje aqui no nosso podcast. Cara, pra gente poder entender o que o Super El Niño, né? O que esse aquecimento das águas do Pacífico, que está tão longe da gente, vai impactar diretamente na nossa vida através dessas questões dos animais peçonhentos. Como que um escorpião vai chegar na minha casa, por exemplo. E só para você ficar aqui até o final nesse podcast, gente, eu vou falar para vocês como que vai ser dividido. Nós vamos falar sobre esses impactos no primeiro bloco do Super El Niño. Também a gente vai falar sobre animais peçonhentos, o que é um animal peçonhento. A gente vai falar também se aparecer na minha casa, o que eu tenho que fazer. E no último bloco a gente vai falar se acontecer um acidente, foi picado por uma aranha, por exemplo, ou teve um acidente com uma criança no escorpião, o que você tem que fazer? Então é um podcast completo para você assistir até o final e é a utilidade pública para você compartilhar para outras pessoas. Vamos lá, o que o Super El Niño vai ocasionar? Tiago, desde que eu era criança, eu sempre ouvi que se a temperatura do mundo aumentasse em 2 graus, não existia mais a nossa civilização. E o que o Super El Niño ele traz são temperaturas de 2 até 3 graus acima da média nesse período de aquecimento. E o que isso reflete? O Pacífico está no nosso lado aqui esquerdo do continente, né? E essa temperatura ela passa diretamente no nosso continente, que é um continente tropical, gerando esse aumento de temperatura. Quando isso ocorre, eu vou ter aqui um aumento pluviométrico, um aumento de chuvas, principalmente no sul do país, vindo com tempestades, e a gente já está visualizando, os cientistas estão tomando muito cuidado, ainda para não mostrar que isso, tudo que aconteceu nesse último mês já tem relação, eles estão tomando esse cuidado, mas já está acontecendo. E isso vai se intensificar em muito mais chuvas, muito mais temporais. E do outro lado do nosso continente, na parte de cima, o norte, o nordeste, nós temos secas extremas e incêndios acontecendo. Sim, sim. E aí, quando isso acontece, vai refletir não somente nos transtornos no caso da enchente, de alagamentos, deslizamentos e tudo mais. No caso da queimada, as pessoas terem que se afastar das áreas. Mas ele também impacta com o crescimento das pragas também, né? Exatamente. Muita gente, quando fala sobre o tema Super El Niño, só foca nas questões climáticas. Sim. E hoje nós vamos focar em um assunto muito importante, que são os animais peçonhentos correlacionados ao Super El Niño. Sim, e aí, por exemplo, eu tenho visto muito na internet, cara, falando sobre a praga que virou escorpião no nosso país, né? Inclusive escorpião matando mais do que picadas de aranha e de cobras, né? Exatamente. Quando eu tenho um aumento do volume pluviométrico, eu tenho um aumento das chuvas, o que vai acontecer? Os bueiros, eles vão se encher, vai ser uma área úmida, e os escorpiões, que principalmente habitam as galerias e os bueiros, eles vão buscar um local seco, um ambiente sem água. E aonde é esse ambiente sem água? Os seus ralos e a sua casa. Então, quando a gente fala de mudança climática em um aumento de chuvas,
a gente vai ter uma migração ali dos escorpiões que estão na parte de esgoto, na parte de rede pluvial, entrando para dentro de casa buscando o AAA, abrigo, alimento e água, que são os 3 pontos que os animais peçonhentos eles buscam. Sim, cara. E é loucura isso, porque eu já vi relatos de pessoas que moram em apartamentos que, teoricamente, estariam protegidos por morar nos andares mais altos, mas os escorpiões estão chegando lá também, né, cara? Então, Pois meio é. doideira isso, né? Existem 2 correlações para achar esses animais dentro de casa. Uma delas são as galerias. E para isso já existem sistemas de ralos que impedem a entrada desses animais, que são bloqueadores que são instalados na própria tubulação. Sim. E a segunda vertente de encontrar esses animais dentro de casa, pasme, é o seu mercado. É quando você faz compra no mercado e busca esse alimento e coloca lá em cima da mesa, em cima da pia e acaba não dando a devida atenção para esse alimento. Não só escorpiões, mas existem relatos de pessoas que encontraram em compras de mercado aranhas armadeiras dentro de casa. Sério isso? Principalmente em folhagens, principalmente em hortaliças e até serpente. Que perigo. Exato. Caramba, então até no mercado a gente tem que redobrar a nossa atenção, então. IPA. Identificar, prevenir e atuar. Sempre que a gente trabalhar com esses 3 pontos de identificação, de prevenção e de atuação, uma emergência ela não vai acontecer. Caramba, ô Fernando, vamos manter aqui em cima do escorpião, porque é essa praga mesmo que está acontecendo atualmente. A gente vê aí todos os dias praticamente um Reels aparece pra gente de uma mãe relatando que o filho foi calçar uma botinha que estava na sala e foi picado, uma criança estava brincando descalço, pisou em cima e foi picado. Ainda não chegou o El Niño, mas começou a se multiplicar. Existe uma explicação por isso? O que está acontecendo para que essa multiplicação está acontecendo de forma desenfreada como que está acontecendo? Existe, Thiago. Tudo que a gente conhece como procriação, nós precisamos de um macho e de uma fêmea. Tudo que a gente conhece como procriação. Sim. O escorpião, ele, em diversos locais, já conseguiu uma condição genética onde a própria fêmea consegue se procriar sem a necessidade de um macho. Que isso. E aí nós temos fêmeas ali que soltam 20, 25 filhotes no meio ambiente, e desses 20, 25 filhotes, mais de 20 filhotes vão ser fêmeas, e essas fêmeas não precisam de um macho para se proliferar, para se procriar. Cara, e isso é interessante porque a gente, quando vê, por exemplo, o escorpião, eu nunca vi um escorpião de verdade. Espero nunca ver. Mas parece que ele é grande. Como que ele passa no ralo, por exemplo? Qual o seu tamanho, Thiago? Sua altura? Eu tenho 1,67. Ainda é mais alto que eu, hein? 1,67. Mas você não nasceu com 1,67. Não. Pequenininho. Você nasceu pequenininho. Existem escorpiões que vão gerar ali 5, 7 e 9 centímetros. Mas existem filhotinhos que têm a peçonha exatamente igual do escorpião adulto. Então esse escorpião pequenininho, cara, ele inclusive, ele mesmo sendo filhotinho, ele já tem a autonomia necessária para poder andar no... Que loucura isso, cara. Exatamente. O bicho já nasce pronto para matar. Estamos em uma época preocupante. De agosto a setembro é onde aumenta os casos de incidência de ataque de escorpião. Os acidentes de escorpião aumentam em mais de 30% de agosto a setembro. Que loucura, cara. Esse é um dado do Ministério do Trabalho e mostra que no nosso próximo mês já é um mês de alerta se tudo tivesse tranquilo, se ainda estivéssemos saindo da temperatura fria. Que é junho, julho, ainda seria frio.
os animais eles acabam ganhando um aumento de atividade com o calor. E nós estamos em pleno inverno e as praias estão lotadas. É verdade. De acordo com o aquecimento que a gente já está visualizando hoje. Sim. Então, se no ano passado nós já tivemos um aumento de 30% nos casos de acidente com escorpião, de agosto a setembro, o que vai ser, o que será esse ano? Sim. Sim. Então, interessante. Eu vejo o pessoal falando assim, para proteger a tua casa, tal, bota umas galinhas no quintal, arruma uns gambá, bota umas largatixa. Esses são os animais predadores naturais do escorpião. Funciona realmente ou não? Pois é, Thiago, a gente tem um problema muito grande. Por quê? A galinha sai em qual momento do dia? De dia, né? De manhãzinha ela acorda. Exatamente. E o escorpião? É à noite? É à noite. Meu Deus. Quem coloca galinha achando que está seguro contra escorpiões, porque é um predador, a galinha é um predador, ela só está se enganando. Porque a galinha, ela tem hábito diurno. E os escorpiões nós encontramos em caçadas noturnas, principalmente a partir das 20, 21 horas, que é o período ali que ele já vai sair para localizar. Via de regra, uma simples lanterna pequenininha de lâmpada UV é o suficiente para você identificar um escorpião no escuro. Então, se você mora em sítio, quer descobrir se a sua rede de água possui escorpião, lanterna UV pequenininha, à noite você ilumina e o escorpião ele é fotoluminescência. Ele acaba ficando destacado da escuridão quando a gente encontra um escorpião. Caraca, que loucura, hein? Tá maluco? Eu não quero ver um escorpião, não, cara. Não, imagina o pavor que é você ver um escorpião. O que você faz? Porque da onde tem um monte. Se você encontrar um, estatísticas mostram que ali vai ter no mínimo uns 10 ou 20. Meu Deus. Se você encontrar um. Meu Deus escorpião. do céu. Meu Deus do céu. Cara, tá. Beleza, a gente falou sobre o escorpião e tal. Mas os casos de picada de aranha também são grandes no Brasil, né? E existem duas aranhas que acabam concorrendo uma com a outra em casos do nosso país. Quais são essas aranhas aí? Qual mal que essas aranhas podem causar realmente no ser humano, cara? Isso, Thiago. A gente costuma dizer que a gente vai estar trabalhando em cima de 3 tópicos. Quando se fala de animais peçonhentos, a gente vai pensar ali em serpentes, em escorpiões e em aranhas. Sim. Só que existem muito mais animais, como abelhas, que geram uma quantidade de acidentes significativos, lacraias, que são aquelas largatas, e o animal que mais mata no mundo. Esse eu vou deixar para o final, hein? Tem um que mata Tem mais? Um que mais... É o animal que mais mata, só que esse eu vou deixar para o final. Que é que ninguém dá nada por ele. Ah, é? Isso. Então, quando a gente for falar de serpente, a gente vai falar de 3 serpentes específicas, como as jararacas, as cobras corais e as cascavéis. Elas estão ali no topo. Sim. Quando a gente falar de aranha, nós vamos falar de 3 aranhas, que é a aranha armadeira, e ela está aqui. Misericórdia. A aranha marrom e a aranha viúva negra. A aranha viúva negra, a gente acaba não tendo um relato muito grande dela, mas ela vai ser encontrada principalmente em locais mais escuros, de mata, próximos a sítios. Já a aranha armadeira é conhecida também como a aranha da bananeira. Você já ouviu esse nome? Já. A aranha da bananeira. Aqui eu tenho uma casquinha dessa aranha. Ó, não sei se você consegue enxergar daí. Essa aqui é uma casquinha. Aqui ela passou por um processo de equidise, ela tirou a casca dela e foi embora.
Ela largou a pele dela para trás, só que aqui a gente consegue mostrar o formato dela e o tamanho dela. Sim. Você acredita que essa aqui é a aranha mais perigosa do mundo? Eu fiquei sabendo agora. Essa aqui é a aranha mais perigosa do mundo. Tá no Brasil. E E é da nossa região. E é da nossa região. Mas ela é presente no Brasil inteiro ou é mais aqui? Mata Atlântica, Mata Atlântica. com predominância. Aham. E ela é conhecida como aranha da bananeira e a gente também encontra ela em folhas largas, em folhas onde ela consegue se esconder. Taioba, por exemplo. Essa aranha, ela tem um pouco mais de problema, principalmente para homens, porque ela pode gerar uma síndrome chamada de priapismo. Ah, já vi. É um problemaço. É um problemaço. Porém, ela trabalha no sistema nervoso central e ela acaba aumentando a sua vasodilatação e aumentando o seu batimento cardíaco. Então, para uma pessoa que já tem problema cardíaco, é pior ainda. Exatamente. Essa aqui é a aranha que mais mata no mundo. Caramba, cara. Em termos de toxina, ela só perde hoje Uhum. para a aranha teia de funil na Austrália. Mas também na Austrália passa crocodilo atravessando a rua. A Austrália é sinistro. Cara, pera aí, deixa eu aprofundar um pouquinho nisso, porque o Romito tá mostrando aqui, e a gente tava conversando antes que existe uma aranha que é parecida com ela, e eu falei com você que ela não tinha toxina, ela não tinha veneno, né? É verdade isso? E qual é o nome dessa aranha? Então, é mito. Existe uma aranha que ela é muito parecida com a aranha armadeira. Aham. É a aranha de jardim. Sim, o aranha-lobo. Aranha-lobo, exato. A diferença da armadeira para a aranha-lobo é que a armadeira tem 2 patas que levanta para cada lado. Ela arma realmente. Então ela vai armar, mas a lobo também arma. Também arma. Só que ela tem 2 patas para cada lado. Via de regra, as aranhas, inclusive eu sigo um biólogo especialista na área de animais peçonhentos, o Richard Rasmussen. E ele falou algo que me tocou muito. E ele, como biólogo, ele teve a coragem de falar isso. Inclusive, existe um outro biólogo também muito famoso, o Henrique? O Henrique, inclusive é da nossa região, Sim, né? Era de Friburgo. Uhum. E eles falam exatamente a mesma coisa que eu penso. Que tá na natureza? Deixa embora. Tá dentro de casa? Elimina. Chinelada nela. Porque essa aranha aqui, ela vai levar a gravos e até a óbito, principalmente idosos e crianças e pessoas já com comorbidade. Então, ter um animal desse dentro de casa é um risco muito grande, até porque essa aranha eu não consigo enxergar. E essa serpente eu consigo enxergar. Aqui a gente tem uma cobra viva. Sim. Eu consigo enxergar essa serpente. Aqui não. Aqui eu não consigo enxergar essa aranha em muitos casos. Essa aranha, ela gera uma dor intensa. Inclusive, eu já até sofri um acidente com essa espécie. E as aranhas, todas elas têm veneno. Desculpa te cortar, Fernando, calma aí. Pera aí, você falou que sofreu um acidente, eu não posso deixar isso passar. Existe alguma dor que dá pra comparar com a dor da picada dela? Dá. Eu já quebrei esse dedo aqui com a marreta, em 2 lugares. Eu achei que foi a maior dor que eu já senti. Na verdade, foi a aranha que me mordeu. Foi a maior dor. Então, a dor dessa aranha se comportou no meu organismo como quebrar o dedo em 2 lugares com uma marreta. Sim. A mesma dor. Ou um pouquinho pior. Uau. Realmente foi uma das dores que eu mais senti. E quando que passa a dor? No teu caso, você tá vivo, né? Então, passou. Assim que é administrado o soro antiaracnídico. Sim, que a gente vai falar no final. Que é um soro específico para aranha. Beleza. Entendi. E aí você vai falar agora dessa pequenininha que tá do lado, né? Pois é. Aqui nós temos, para mim, Uhum. essa aqui é uma das piores aranhas. Por quê? Essa aqui é a aranha marrom. Essa aranha, você vai encontrar essa aranha aqui, ó, dentro de casa. Essa aranha, ela tá em locais que não são limpos.
que é um local que não é limpo? Fernando, você está falando que a minha casa é suja? Não. Eu estou falando que você não tira o seu guarda-roupa do lugar todos os dias para varrer atrás do seu guarda-roupa. Verdade. Eu estou falando que você não levanta a sua cama para limpar embaixo da cama. Você pode até varrer o chão, mas você não limpa embaixo da sua cama todos os dias. E essa aranha, ela acaba se encontrando locais com pouca claridade, locais escuros e que não são limpos. E essa aranha nós encontramos dentro de casa. Me dá sua mão aqui, por favor. Essa aqui é a picada dessa aranha. Você foi picado por ela. Você sente um arranhãozinho. É isso. O problema é que daqui a 1, 2 horas, o veneno já está agindo no seu organismo. Daqui a 2, 3, 4 horas, o veneno já está agindo no seu organismo. Daqui a 3, 4, 5 horas, o veneno já está agindo no seu organismo. E amanhã o veneno ainda está agindo no seu organismo. Você ainda não procurou ajuda porque você não sabe o que aconteceu. Uma aranha muito pequena que gera uma picada que não dói. Você não procura ajuda. Agora, eu tenho uma dica aqui. Pode me trazer uma caneta, por favor? Primeiros socorros, a primeira atitude para picada de animais. E isso independe se você viu qual foi o animal. Vou pegar aqui uma caneta e com isso aqui, ó, eu consigo iniciar os procedimentos de emergência em caso de uma picada. Eu vou pegar aqui, ó, simular que aqui foi o local que eu senti que alguma coisa me mordeu. Eu vou pegar aqui e eu vou fazer um círculo. Fiz um círculo e marquei a hora. 20 horas e 30 minutos. Tá marcado. Daqui a 1 hora, eu olhei, o vermelhidão aumentou. Eu marquei de novo. Daqui a 1 hora, esse vermelhidão aumentou, ou seja, essa reação alérgica, ela aumentou, dobrou de tamanho de hora em hora. Eu já tenho um parâmetro para ir no hospital, falar que eu estou com uma reação alérgica a alguma coisa, vou fazer um hemograma, uma coleta sanguínea, e aí sim a gente consegue identificar a picada desse exemplar e aí sim passar pela sorologia. Então, a picada desse animal, ele vai interferir no teu sangue de uma certa forma que no hemograma vai constar. Alguma coisa vai estar fora do normal ali. Exato. E qual é o grande problema da aranha marrom? Por ela não gerar dor, ela não te gera adrenalina nem endorfina, então você acaba deixando passar. Certo. Ela acaba gerando necrose. Então, daqui a 24, 48 horas, a sua carne acaba apodrecendo, gerando necrose, e só vai ficar osso e pele. Meu Deus. E às vezes amputação. Entendi, mas então eu vou usar a palavra fácil, mas não sei se é a melhor palavra. Mas então é fácil disso acontecer, de chegar a esse nível. Porque na minha visão, eu tô falando agora com um especialista, mas, por exemplo, quando eu escutava as pessoas falando assim, poxa, a picada da aranha marrom pode necrosar. Pô, mas até chegar o período de necrose, o cara não tá vendo que tá necrosando. Ou é tipo assim, existe um momento que não tem o que fazer, que vai necrosar até o final. Pode ser das 21 horas às 6 da manhã, na hora que você acordar. Aí na hora que você acorda já tá necrosado. Exato. Não é que pode, vai. Vai. E por isso que métodos improvisados, bater um chá, uma folha, não pode acontecer. Que loucura. Precisa ser buscado o hospital de referência. Sim. E passar pela sorologia correta, que é o soro antiaracnídico, que é um soro polivalente. Um amigo, ele foi acampar uma vez e eles estavam numa barraca e a esposa dele foi picada por uma aranha marrom aqui na altura da virilha, cara, na parte da coxa. E aí eles foram no hospital e era longe daqui, inclusive. O médico falou, não é nada não, é uma alergia qualquer. Aí passou uma pomada e aquilo foi aumentando e tipo assim, ficou, graças a Deus deu tudo certo. Foram em outro hospital, o médico passou a medicação certinho, o soro, e aí ele disse que a cicatriz ficou lá, chegou a começar a necrose, né? É muito sério. Muito sério.
Muito sério. Por isso que, para mim, é uma das aranhas com Sim. maior risco. Sim. E é como você falou, é algo que é pequeno, tá dentro da nossa casa, diferente de uma cobra que a gente tá vendo, né? Exatamente. E agora, nós também temos as serpentes. Olha, fazendo bagunça já aqui, tá, ó. Já Ó. tá mexendo na propaganda da soneca aí, ó. Aí, ó, volta para lá. E também temos as serpentes. Aqui eu tenho uma jiboia. É interessante ressaltar que todos os animais que a gente vai apresentar aqui hoje são animais legalizados, microchipados. Sim. E Esses com são registros. silvestres, né? Isso, mas nasceram em cativeiro, são animais registrados e documentados. Sim, interessante. Mas deixa eu fazer uma pergunta para começar a falar sobre a serpente. Me parece que os casos de picada de cobra diminuíram bastante. Ou eu estou enganado? Será que o povo está evitando de ir para o meio do mato? Eu não sei. Porque não sei se é porque está se falando muito de escorpião e aranha, mas não está se falando tanto assim de acidentes com cobra. Ou é só uma percepção minha? Só em Nova Friburgo, nos últimos 60 dias, morreram mais de 2 pessoas. Ah, é? Tivemos 2 casos. Meu Deus. E na última vez que eu fui ao pet shopping comprar ração, o próprio dono do pet shopping também relatou que o tio também veio a falecer. Então a gente não está tendo uma subnotificação. Entendi. Para uma cidade, por exemplo, ter registros e ser registrado esses acidentes, os médicos no ambiente hospitalar precisam preencher uma ficha e enviar para o Ministério da Saúde. O excesso de casos em uma determinada localidade, indicado pelos médicos, faz com que esse ambiente, essa cidade, acabe tendo o seu hospital público como hospital de referência. Cachoeira de Macacu, por exemplo, está dentro da Mata Atlântica. Tem um parque estadual, o Parque Estadual dos Três Picos, que abrange uma área gigantesca de Mata Atlântica ombrófila densa, altamente preservada. E o Hospital de Cachoeira de Macacu não é referência para animais peçonhentos porque não há picadas de serpente naquela região. Será que não há? Tenho minhas dúvidas também, cara. Isso passa do pressuposto que as pessoas já não estão indo nem mais dentro do hospital, já indo direto para a cidade vizinha, Nova Friburgo, onde já sabe que existe o soro, por ter um hospital de referência, que é o Hospital Municipal Raul Sertã. E isso também passa do pressuposto que as pessoas vão até a unidade hospitalar, hospital público do município, e os médicos não geram a notificação para o Ministério do Trabalho, para o Ministério da Saúde, né? da Saúde. Sim. Que bichinho. Tá aí, cara. Cara, que loucura. E aí a maioria dos acidentes de cobra no Brasil, de serpente, é qual? É a cascavel. Porque uma vez meu pai falou que a cascavel, não sei se seu pai fala essas coisas, mas o povo que é da roça fala que a cascavel, ela mata, mas só que como ela faz o barulho do chocalho, te dá a oportunidade de você fugir, de você não chegar perto. Mas tem outras cobras que ela não avisa, né? Você tá ali, ela vai te picar, vai te morder, né? Então, Thiago, nós temos dados robustos, numerações robustas para falar. Hoje, no Brasil, 80% dos acidentes acontecem com jararaca. Jararaca. E eu trouxe aqui para a gente visualizar uma Brótops jararaca. Ela tá aqui, ó. Essa aqui, a gente utiliza ela para conscientização ambiental com crianças. E ela é uma Brótops jararaca. Ela tem um veneno que gera necrose. O veneno dela é um veneno que vai gerar necrose, a peçonha dela. É um veneno que vai gerar edemas, vai gerar dor intensa. Porém, só acontece 20% de óbito em caso de picada de jararaca. Certo. Então, hoje, a jararaca é a que mais gera acidente, mas a mortalidade ela é muito reduzida. Porém, a cascavel,
cerca de 20% ali dos acidentes com serpentes vão ser com cascavel. E mais de 80% dos óbitos são correlacionados às cascavéis. Então quer dizer que as jararacas, 80% dos acidentes acontecem com ela, mas a mortalidade é baixa. E as cascavéis, com apenas 20% de acidentes registrados sendo o exemplar de cascavel, 80% dos óbitos estão ali. Caramba. E todas essas serpentes estão aqui também na nossa região. Exatamente. O habitat dela é aqui, né? Exato. Sim. Aquela história que o pessoal conta, Fernando, que se você, por exemplo, encontra uma cobra no caminho e você mata ela mais ou menos, tenta matar e ela fica ali te esperando voltar, o povo da roça conta isso. Isso é verdade. Se você machucar uma cobra, é pior do que deixar ela quietinha lá no canto, ela vai ficar mais traiçoeira e ela vai dar mais problema, assim, no caso? Então, Thiago, antes de entrar nesse assunto, é muito importante a gente ressaltar que as serpentes, por sinal, elas não são o vilão. Muito pelo contrário. Elas fazem um papel de equilíbrio ambiental muito grande. Certo. Nós temos diversas serpentes, como a mussurana, por exemplo, que não é peçonhenta e come jararaca. Ah, é? Exato. Não sabia. Nós temos serpentes que não geram acidente. Por exemplo, a cobra coral não gera acidente. É menos de 0,1% de acidente com uma cobra coral. E menos de 0,1% de acidentes acontecem com as cobras corais. Você ficou branco? É porque a cobra coral não é uma das mais perigosas que tem, cara? Ela é a serpente com a pior peçonha do Brasil. E por que ela tá na tua mão, cara? Porque essa aqui é uma falsa coral, essa aqui é uma milk snake. É porque ela... tá. Entendi. A cobra coral verdadeira, ela tem umas manchinhas pretas também, não tem? Não. Aí que tá. Via de regra, todas as serpentes corais com mais de 2 tonalidades são peçonhentas. Nunca imagine que você vai identificar uma cobra coral e saber se ela é realmente uma cobra coral verdadeira ou uma cobra coral falsa. Certo. Nunca. Tá. Por quê? Só de tonalidade de cobra coral verdadeira são mais de 40 tonalidades. Toda preta com pintinha branca. Cobra coral verdadeira. Preto e amarelo. Listas pretas e amarelas. Pretas e amarelas. Cobra coral verdadeira. Toda preta com a cabeça amarela. Cobra coral verdadeira. Toda preta com a cabeça vermelha. Cobra coral verdadeira. Preto e vermelho. Cobra coral verdadeira. Vermelho, preto, cobra coral verdadeira. O anel completa. Cobra coral verdadeira. A barriga é branca. Cobra coral verdadeira. Caraca. Então, por se tratar da serpente com a pior peçonha, a peçonha mais perigosa do Brasil, todas as corais serão verdadeiras ao nível de conscientização. Então, visualizou um animalzinho desse, é só deixar que ele vá embora. Quando a gente visualiza e ouve dos antigos falando sobre que a serpente ela fica à espreita, te esperando, se você machucar ela, ela vai ficar ali no dia seguinte para poder revidar, é sempre mito. Porque imagina que esse animal ele está no solo e ele tem 3, 4 centímetros de altura do solo. Qual a sua altura? 1,70. Ele tem 3 centímetros. Então quer dizer que você é um pouco mais de 1.500 vezes maior do que ele. Imagina ter alguém aqui com mais de 60 metros de altura. Eu sairia correndo. E é o que o animal ele busca fazer. Isso só não vai acontecer se ela se sentir encurralada, ela não ter para onde ir. Aí sim, ela vai partir para cima de você. Mas vamos ensinar como que faz para cuidar de um bichinho desse aqui? Vamos. Dentro de casa? Vamos. Ou no sítio? Vamos.
e com o que você tem dentro de casa. Beleza, vamos mostrar pro pessoal aí como que faz. Agora a gente vai para outro cenário. Quer ganhar mais desconto? Venha para o Clube Meu Supertal. Baixe o app e digite o seu CPF. Clique em entrar ou cadastrar. Depois, selecione a loja de sua preferência. Preencha o cadastro com seus dados pessoais. Escolha uma senha e ative o seu cadastro. Baixe o app, cadastre-se e aproveite os descontos imperdíveis. Meu Supertal, o clube do seu dia a dia. Em Nova Friburgo, conheça a Soneca Home, a loja de móveis onde sua satisfação é o nosso compromisso. Não só vendemos móveis, nós transformamos seu espaço com produtos cuidadosamente selecionados. Nossos produtos são personalizáveis de acordo com o gosto de cada cliente. Alteramos tamanhos e tecidos de sofás, as cores e tamanhos de mesas, sem contar que vendemos cadeiras separadamente, permitindo que você monte seu próprio conjunto. Desde mesas extensíveis até sofás-cama que otimizam o espaço, personalize cada detalhe para refletir o seu estilo. A excelência no atendimento e a alta qualidade dos nossos móveis nos levaram ao título de loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o Ipope Pesquisas. Venha transformar sua casa com a Soneca Home. Estamos em Nova Friburgo, no bairro Duas Pedras, na Avenida Engenheiro Hans Geiser, 176. Telefone 22998648087. Acompanhe nosso Instagram para conhecer as novidades, @sonecahome.nf. Soneca Home, transformamos casa em lar. Nascida há mais de 20 anos, a Free Online segue com o propósito de trazer tecnologia para uma vida melhor, para que empresas prosperem e pessoas sejam felizes. Com mais de 100 mil usuários, 30 mil clientes e seus mais de 150 colaboradores, a Free Online acredita e investe em pessoas e tecnologia aqui em nossa região. Somos 100% daqui, 100% focados no respeito ao consumidor e com forte viés social. Nosso projeto Casa atua há anos com crianças que diariamente, no contraturno escolar, acessam diversas oficinas e tem garantido uma refeição e um lanche diário, além de reforço escolar. Quando você escolhe Free Online, você escolhe muito mais que a melhor tecnologia ou os melhores preços e ofertas. Você escolhe desenvolver empregos em sua cidade, escolhe uma vida melhor para a próxima geração e escolhe, como nós, trazer felicidade à sua volta. Por isso dizemos sempre, Free Online. Você feliz. Sejam muito bem acolhidos ao SAF Pet Memorial. Esse espaço foi criado com muito carinho, com muito respeito e com um propósito muito especial. Cuidar de você e da sua família no momento de despedida do seu pet. Por isso aqui, cada detalhe importa. Cada ambiente foi pensado e planejado para dar uma despedida digna para o seu pet e acolher a sua família. E é claro que nós temos uma equipe para te atender de forma 100% humanizada. Sinta-se acolhido por todos nós. Estamos preparados para receber você aqui. Estamos aqui no nosso outro cenário e é isso aqui que a gente vai mostrar, galera. Apareceu uma cobra em casa. O que a gente faz? Vamos lá, Thiago. A primeira coisa. Aconteceu de ter uma serpente na sua casa, dentro de casa? Dentro de casa. É importante ligar para os canais 193, Corpo de Bombeiros. Certo. Porque é o órgão responsável por fazer essa coleta. Se você mora numa região de mata, se você mora dentro de uma região de amortecimento de um parque, por exemplo, os guarda-parques são os responsáveis por fazer essa coleta. Como o guarda-parque e fazia esse tipo de coleta de animais dentro da casa de moradores, a gente sempre visualizava algo muito importante e que gerava muito problema para a gente. O morador solicitava a retirada do animal peçonhento e quando a gente chegava, o animal já tinha sumido dentro da casa do morador. E aí ficavam horas e horas e horas procurando a serpente dentro da casa. Certo.
Então é muito importante entender que dentro de casa, ao encontrar com um animal desse, a tendência dele sempre vai ser fugir. E quando eu faço a ligação para os canais 193, Corpo de Bombeiros, ou a equipe de guarda-parque de unidade de conservação e zonas de amortecimento, eu vou buscar aqui por um balde, quanto maior, melhor, e eu vou buscar fazer com que essa serpente, ó, a serpente está viva, tá? Aqui, ó. Ela está viva aqui dentro, ó. Ela está aqui, ó. Eu vou fazer com que esse balde, ele seja, ó, tapado completamente e que essa serpente não saia daqui. Vou buscar por alguma coisa pesada e colocar em cima. Fiz isso, acionei a equipe de guarda-parques da área de amortecimento, de unidade de conservação, acionei o corpo de bombeiros para dentro da minha residência, em áreas urbanas. Quando os agentes chegarem, esse animal não vai ter se evadido. Então essa aqui é a primeira dica que a gente deixa para as pessoas quando encontrar um animal desse dentro da sua residência. Sim. Agora, a tendência do animal sempre vai ser de fugir. Então, quando a gente tem uma serpente, por exemplo, a tendência dela é sempre fugir. Aqui, por exemplo, eu vou tirar essa aqui, vou colocar ela aqui para fora. Olha lá, filhinha. Vamos lá. A tendência dela vai ser sempre fugir. Eu vou trocar de lado aqui com ela, tá? Vem pra cá, irmão. É ao vivo. É, ao vivo é a cores, gente. Tô até aqui, ó, Ramiro. Se protegendo. Botei. Eu tô em uma área de mata. Eu tô na lateral da minha residência. Eu tô em uma área onde a serpente ela vai conseguir escapar. Deixa ela ali, tirou pra cá. Vou tirar o gancho, vou pegar uma vassoura. Eu vou fazer com que essa serpente, de longe, em algo grande, saia e eu deixe ela ir embora. Porque a tendência vai ser ela se afastar, vai ser ela ir embora e sair de perto de você. Aqui, por exemplo, ela não consegue visualizar uma saída por questões das paredes e dos móveis. Então, ela vai estar na posição de defesa dela. Se aqui nós tivéssemos uma área aberta, ela já teria ido embora com facilidade, porque ela não busca o confronto. Sim. Ela sempre vai buscar sair de perto. E você vai utilizar uma vassoura longa e nunca, mas nunca, tentar pegar esse animal. Porque se isso acontecer, o bote, ele vai te pegar. E aí nós temos um acidente. Caraca. Fica perto. E essa daí, não, tô tranquilo aqui. Essa daí, por mais que ela não tenha peçonha, né? Por que ela dá bote? O que acontece? Porque assusta, né? Exato. Como diz uma grande amiga, Zenita Brum, bióloga, especialista na área de animais peçonhentos, tudo que tem boca morde e tudo que tem bico pica. Então, esse animal, ele vai utilizar dos seus dentes para se alimentar, ele vai utilizar dos seus dentes para se defender. Quando eu tenho uma mordida, eu vou deixar ela me morder. Ela vai me morder de verdade. Mordeu. Não dói? Dói aqui. A gente já tem sangue aqui, ó. Olha a quantidade de dentes que ela aplicou. Ó. Um dente aqui, um dente aqui, um dente aqui. Um dente aqui, um dente aqui, um dente aqui. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um ali. Ó. Olha a quantidade de mordidas que ela aplicou. Tu é brabo mesmo, hein, Fernando? Tá Agora na parte de baixo. Olha a quantidade de dentes. Isso aqui é importante de mostrar, por quê? Mais de 80% das vezes que você visualizar uma serpente, ela não vai ser peçonhenta. Cerca de 20% das serpentes,
brasileiras são peçonhentas. Aham. E aqui a gente mostra uma dentição típica de uma serpente que não é peçonhenta. As serpentes peçonhentas, principalmente as brótops, as jararacas, as cascavéis, as laquéticas, que são as surucucus, pico de jaca, elas vão ter duas grandes presas. Então, a mordida da serpente peçonhenta vai gerar duas grandes presas aqui, ó. Então, você vai ter duas grandes furações. Aqui você pode perceber que existem diversas furações. Isso aqui, de cara, me identifica que não é uma serpente peçonhenta. Essa regra só não serve para coral, porque o dente dela é muito pequenininho, o veneno, a peçonha, ela é muito leve e um simples arranhão da coral já é o suficiente para a peçonha já estar no seu organismo. Primeiros socorros para picada de animais. Isso. Vamos falar da cobra primeiro? Primeiros O socorros. pessoal fala que é para apertar, né? Fazer um torniquete. Exatamente, vamos acabar com isso agora. Hum. Quando eu utilizo um torniquete e eu fecho um torniquete, eu não faço com que o veneno se espalhe, porque ele já se espalhou. Eu só impeço que o sangue limpo acesse essa área que está com veneno. Uhum. Então, o torniquete nunca pode ser utilizado. A primeira coisa, acalmar a vítima, manter a calma, vai fazer com que o batimento cardíaco não seja acelerado. Eu vou lavar com água e sabão, eu vou higienizar. Por quê? As serpentes, elas não escovam o dente. Então, eu vou ter aqui bactérias ou peçonha, ou vou ter bactérias e peçonha. Então, eu preciso higienizar, lavar, limpar, desinfectar. E buscar um aplicativo chamado Sorujá. É um aplicativo muito interessante. Deixa eu ver, pegar meu celular aqui, ó. Vou entrar aqui rapidinho aqui, ó. Entrei no Google, vou escrever Sorujá. Dei entre aqui. O primeiro aqui, ó, permitir localização, Sorujá. Vou clicar aqui, vou permitir e eu vou colocar aqui, ó, o animal que me picou. Primeiro eu venho aqui, ó, cobra. Fui picado por uma cobra, escorpião, taturana ou aranha. Então eu vou colocar aqui, ó, cobra. Ele já vai me dar o hospital mais próximo, que aqui no caso é o Hospital Municipal Raul Sertã, 18 km de distância, e ele tem o soro antiaracnídico para aranha, antiofídico para serpente e o soro antiescorpiônico. Sim. Já me dá aqui os canais de emergência para ligar de forma automática para o SAMU e para o bombeiro. E se eu clicar aqui, ele já me abre o Google Maps, me mostrando qual a rota mais rápida Chegar lá. para mim chegar nesse hospital de referência. É muito importante que as pessoas não vão para hospitais particulares. E não adianta ir também para o hospital da sua cidade, né? Porque Exato. o que vai chegar lá é eles botarem você na ambulância para levar para lá, né? Exatamente. Então, buscar pelo hospital de referência mais próximo é o mais importante. E aí, chega no hospital, você faz o quê? Você já chega falando, olha, foi picado por uma cobra. Enfim. Exato. Infelizmente, muita gente ainda tenta capturar o animal, pegá-lo para levar. E acaba recebendo mais uma picada. Ou até duas pessoas sendo picadas. A vítima e quem foi tentar capturar o animal. Certo. É muito importante que só retire uma foto, se possível, do animal, Uhum. para poder levar essa imagem, essa foto. Só que os sinais e sintomas também já são característicos. Por exemplo, a cobra cascavel, ela tem um veneno neurotóxico, então ela age no sistema nervoso central. Ela acaba deixando um aspecto de embriaguez na vítima. Um aspecto de embriaguez, não conseguir ficar em pé. Já a jararaca, a peçonha dela é anticoagulante. Então já vai gerar dor, necrose, arroxeamento imediato, hemorragia. Então os sinais eles já são claros. E inclusive passou na internet e nós tivemos um relato muito grande disso
há pouco tempo, de um agricultor que foi picado por uma serpente e de forma automática passou o facão no dedo. Levou o dedo e a serpente para o hospital. Chegou lá, a serpente não era peçonhenta. Não perdeu o dedo à toa. Perdeu o dedo. Não conseguiu amputar. Caraca, hein? Que animal. Aí deu ruim. E acabamos de ter um relato agora de uma pessoa, isso está rodando nas redes sociais, que com um pedaço de madeira pequenininho foi tentar tocar uma cascavel que já estava atravessando a rua. E ele ficou batendo no animal, batendo no animal, batendo no animal, batendo. E com um pedaço de madeira pequeno. A serpente, ela faz um S, ó. Aqui a gente consegue visualizar um S. Ela vai dar o bote do tamanho desse S. Esse bote, ele sempre é cerca de 1/3 do seu tamanho. Isso só muda para surucucu, bico de jaca, que chega a ser 2/3 do próprio tamanho. E essa pessoa tentou manusear, tentou pegar a serpente e acabou sendo picado. Caraca, velho. Doideira. Uau. Então, peraí. Vamos conversar então sobre isso. Você falou da cobra, mas mesmo se for escorpião, se for aranha, o procedimento é o mesmo, né? Sorujá e hospital. Exatamente. É só lavar. A picada de aranha e escorpião também tem que lavar também? Lavar e higienizar. É necessário também. Exato. Sempre que um animal de interesse médico... E o que é um animal de interesse médico? São aranhas, serpentes, escorpiões que vão gerar um dano para o ser humano. Sim. E por que, desculpa te falar isso, mas eu tenho que falar. Por que que no Sorujá tem a taturana ali? Porque tem acontecido muito acidente com a taturana e o Instituto Butantan está sendo ali um dos pioneiros em multiplicar esse soro para as outras regiões, porque a quantidade de acidente que está acontecendo já está surpreendendo até os especialistas. E tem possibilidade de levar à morte também? Ela? Poucos casos, mas sim. Depende da existe. comorbidade da pessoa também, né? Exato, e também crianças. Entendi. Criança sempre vai ser um público-alvo, né? Exato. Aqui também a gente pode ressaltar que essa serpente ela tem uma cabeça no formato triangular. Consegue enxergar? Ó? A cabeça ela tem um formato triangular. Ó. Ela fez até pose pra gente. E não é uma serpente peçonhenta. Essa regra não se enquadra nas serpentes brasileiras. O que a gente visualiza como profissional é aqui próximo do olho e do nariz um furo bem próximo aqui num formato de triângulo, ou seja, olho, nariz, e teria um furo aqui no formato de triângulo na parte de baixo. Quando eu tenho uma serpente que entre o olho e a narina, entre o olho e o nariz, eu vou ter olho, nariz e um furo, é a fosseta loreal, que é onde a serpente ela busca de forma térmica encontrar as suas vítimas, as suas presas, o seu alimento. Sim. E essa é a identificação de serpentes peçonhentas no Brasil. Esse furinho que vai ser as fossetas loreais. Entre o olho e o nariz, vai ser um furo em formato de triângulo. Olho, nariz, esse triângulo na parte de baixo. Caraca, que loucura, cara. Que doideira. Não, e a gente precisa ficar atento, porque como a gente falou no início do podcast, com o Super El Niño, a tendência é que esses animais peçonhentos vai aumentar e vai aparecer provavelmente aí nas nossas casas, na sua casa. Então a gente precisa saber o que fazer nesse momento, né? Qual vai ser a nossa atitude. Primeiro, na questão de prevenção, foi como que o Fernando falou, de você manter os ambientes limpos. Na questão de escorpião, você proteger os ralos, verificar a compra que você está fazendo, se não está indo junto com a compra. E se caso acontecer um acidente, você saber o que fazer, né, Fernando? Exatamente. Para finalizar, Sim. as serpentes, elas têm uma atividade, um aumento de atividade, aumento de picadas de serpente, ali de outubro a abril. Uhum. Então a gente vai pegar ali outubro, novembro e dezembro,
Depois, janeiro, fevereiro, março, abril. E por que a atividade das serpentes acontece ali de outubro a abril? Porque são meses quentes. São meses onde esses animais que são ectotérmicos, eles precisam de temperatura para se aquecerem. Temperatura. Aqui ela está se esquentando na minha mão. E o que nós estamos tendo nesse inverno? Praias lotadas devido ao aumento de temperatura. Então, quando a gente fala de El Niño, de aumento de temperatura, a gente está falando de uma mudança drástica até na forma que esses animais se encontram na natureza. Em caso de enchentes, esses animais vão buscar locais secos, ou seja, dentro das residências. Em casos de seca e queimada, a gente vai estar mudando o habitat natural desses animais para locais aonde eles encontram alimento e abrigo. Ou seja, em caso de queimada, a gente vai ter um aumento significativo desses animais dentro dos bairros, dentro das casas da população. Por isso é tão importante compartilhar esse assunto ao máximo de pessoas possíveis. Verdade. Porque está acontecendo e já começou. Verdade. É isso aí, galera. Então, o objetivo desse podcast foi esse. Diferentemente dos outros episódios que a gente fez, né, Fernando? Que a gente foi longe nos assuntos. Esse aqui a gente buscou fazer objetivo para que seja um episódio que você possa compartilhar para as pessoas. E você vê que cada animal que a gente tratou, cada ponto foram pontos bem objetivos. A gente não entrou em tantos detalhes, mas são pontos objetivos que vai te ajudar no momento que você se deparar com um animal desse na sua casa. Seja uma aranha, seja uma cobra, serpente, né? Seja uma serpente, seja um escorpião. E essa questão, mas não acontece. Acontece. Deixa eu fazer uma pergunta também que é importante para a gente finalizar aqui o nosso podcast. As pessoas normalmente pegam inseticida, né? O SBP, seja o que for, né? E aí eles querem jogar em cima da aranha ou quer matar um animal desse com inseticida. Mata, piora a situação, né? Piora. Os escorpiões, as fêmeas, elas acabam transportando seus filhotes na parte de trás das costas. Quando você utiliza, por exemplo, uma marca qualquer de inseticida, tanto os escorpiões quanto as aranhas vão se proliferar as aranhas pode chegar a quase 1000 filhotes espalhando dentro da residência a partir do momento que você utiliza o inseticida. Então, encontrou um animal desse, zoonose do seu município e busque por uma empresa credenciada e que trabalhe com detetização de forma profissional. Sim, sim. E eles podem, você fazendo esse tipo de questão, né, de inseticida, eles podem parar no pior lugar da sua casa, que é onde? Em cima da cama. Que é onde você dorme, é onde as crianças estão. Então, você não vai querer um bicho desse em cima da sua cama. Que se estiver dentro da tua casa, esteja pelo menos no chão, onde você pode visualizar. Porque na cama, se ela se enrolar na coberta lá, você vai estender a coberta debaixo, do lado do travesseiro, no rosto. Já pensou? Pior ainda, eu tenho pavor de aranha. Estou falando que você tem pavor. Mas pior de você tomar uma picada de uma aranha é tomar no rosto. Já pensou? Que coisa terrível. Você foi na mão? Foi na mão. Foi na mão, né? Terrível, terrível, terrível. Temos que nos proteger, Fernando. É isso. Cara, o que te levou a ter interesse por esses animais? Eu não fiz essa pergunta no início, mas tipo assim, a gente sempre falou sobre... vou fazer um resumo aqui dos episódios do Fernando aqui no nosso podcast. A gente falou sobre Boate Kiss, prevenção de incêndio, né? Chegou num lugar tudo fechado, onde você vai ter como fugir numa situação de perigo, né? Prevenção de incêndio. Depois a gente falou sobre a Lei Lucas, né? Afogamento, né? Primeiros socorros, focado mais para as crianças. Depois a gente aprofundou o primeiros socorros em um público mais geral, falando sobre a questão de infarto e tudo mais.
Mentira, antes desse teve de acidente, sobre trauma. Trauma, né? Exatamente. Ah, fui empalado, o que que eu faço, né? Ah, quebrei o braço, o que que eu faço, né? Tem os primeiros socorros avançados. Foi bem avançado. Alguém foi atropelado. O que que eu tenho que fazer quando eu vejo alguém sendo atropelado? Inclusive, ele trouxe todos o... Cara, eu vou deixar esse episódio tudo aqui na descrição, se você ainda não assistiu. Mas foi muito legal. O Matheus estava comigo aqui na época também. A gente tirou umas fotos todo enfaixado. Você lembra disso? Pessoal, o que que aconteceu com vocês? Foi muito bom esse episódio, inclusive. Aí depois tivemos sim um episódio falando sobre a questão de infarto e tudo mais. E o nosso último episódio foi falando sobre primeiros socorros também, mas de uma forma mais avançada, trazendo as atualizações de engasgo também, né, sobre as manobras. E hoje falando sobre animais peçonhentos e os animais que não são peçonhentos, que você tá aqui, você cuida deles. Como que surgiu isso também, cara, na tua vida? Pois é, Thiago. De forma profissional, atuando como técnico na parte de segurança, as NRs são normas regulamentadoras Certo. do Ministério do Trabalho. E ela fala sobre diversos temas e temas específicos que geram problema. A NR 31 é a NR que trata sobre a CIPA Rural, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente na Roça. Na roça. E qual é um dos maiores acidentes que acontecem na região rural? Animais peçonhentos. E é um tema de um anexo que está na NR 31. Então, a partir disso, nós tivemos a parte de treinamento de NR 31 para levar esse conhecimento para o produtor rural e para as empresas que trabalham próximo de matas. Hoje é um treinamento muito requisitado que a gente aplica. E para isso veio o Orion, que é essa criança que está aqui no chão, como nossa primeira cobaia, e depois a nossa Milquinha, que é a Milk Snake, que é a falsa coral, para agregar aos nossos treinamentos. Então, começou com algo profissional e acabou se tornando uma paixão lá do filhote, da patroa e todo mundo em casa. Verdade, aqui o Fernando trabalha com isso, com NRs, né? Seja a questão de trabalho à altura, trabalho em local fechado também, né? E também prevenção, primeiros socorros e tudo mais. Então, Fernando, fala um pouquinho sobre o CT Serrano aí pra gente poder finalizar e quais são as soluções que o CT Serrano tem hoje. Vamos lá, Thiago. Hoje nós somos especialistas na área de treinamento dentro da área de emergência e segurança. Então, na parte de combate a incêndio, na parte de primeiros socorros e principalmente na parte de segurança do trabalho. Legal. Eu tenho uma frase que é o IPA, que é identificar, prevenir e atuar. E você só consegue identificar um risco a partir do momento que você conhece o risco. Então, você só consegue prevenir depois que você conhece. Então, hoje, esse é o nosso papel. Levar conhecimento de forma técnica, simples e replicável, a fim de transformar a vida dos nossos alunos. Sensacional. E o CT Serrano fica localizado aonde? Nova Friburgo, Rua Benjamin Constant, no 2º andar da rodoviária de Duas Pedras. Sim, espaço sensacional, né? Inclusive você fez uma reforma lá completa, eu tava vendo lá os vídeos. Exatamente. Tá lindo o espaço. Tem até uma mesa de podcast lá, cara. Que dia que você vai me chamar pra fazer um podcast lá contigo? Aí Vamos você lá. vai ser o host. Isso aí é para levar o conhecimento e a vivência dos nossos alunos. Então, hoje a gente consegue ter depoimentos de alunos que aprenderam sobre emergência e acabaram que utilizaram até dentro de casa, com próprios familiares. Sensacional. Então, hoje a gente tem centenas de relatos de alunos que auxiliaram pessoas e essa vai ser a dinâmica
pra gente trabalhar. Muito bom. Então, galera, siga o CT Serrano nas redes sociais, compartilha esse episódio, lembrando mais uma vez que todos os animais que foram mostrados nesse episódio são animais sem peçonha e também todos legalizados. E como a esposa aqui do Fernando falou nos bastidores, a quase charada minha esposa, né, a Thalita, ela falou que a jiboia é um animal silvestre, mas a Piton, ela é um animal exótico, né? Isso, é e isso? a Milk também é exótico, porque também, não faz né? parte da nossa fauna. Perfeitamente. Mas todos legalizados, Todos tá? legalizados. Todo mundo com documentação, tá com o RG em dia, né? É microchipado também, né? Então tá tudo certo, tá, galera? Então é importante saber que você não deve manusear nenhum animal sem a ajuda de um profissional, seja do IBAMA, seja um bombeiro. Ele tem que ser qualificado para isso e com todos os cuidados. Então não vem inventar, eu vi lá no podcast, vou mexer. Não vai, não faça isso, pelo amor de Deus. E, como o Fernando disse aqui anteriormente, tem uma cobra solta lá no ambiente, você está fazendo trilha, tá, alguma coisa, deixa o bicho embora. Não mexe nele não, deixa ele embora, que ele vai embora. Inclusive, você está no habitat dele. Não é, né? Quando ele entra na nossa casa, ele está indo no nosso habitat. Mas quando a gente vai no habitat dele, deixa ele embora, que ele vai arrumar o rumo dele, né? Tô falando besteira? Não. Perfeito. E eu gostaria de dedicar esse episódio a todos os meus amigos guarda-parques. Legal. Especialmente aos guarda-parques da APA Macaé de Cima, que pega aquela região ali de Lumiar, Legal. um pedacinho aqui de Bom Jardim, que é a APA Macaé de Cima. É uma área de preservação ambiental. Então, gostaria de mandar um abraço a todos esses guarda-parques que trabalham dia e noite na prevenção de acidente com esses animais e com incêndios florestais. E a todos os nossos amigos bombeiros. Muito bom. Fernando, obrigado mais uma vez, cara. Que Vamos lá. podcast maneiro. Volte sempre. Eu nem vou falar a casa é sua, não, que você já sabe que você já tá em casa, né? Então, até o nosso próximo episódio, né? Que foi sensacional. Eu sei que não tem pessoa, mas dá um medinho, né? Gente, um beijão no coração de vocês. Fique com o nosso podcast aqui, que tá incrível. Todo episódio a gente sempre traz algo para agregar na sua vida. Muito mais que um bate-papo qualquer. Aqui tem conversas que agregam. Então, a gratidão a Free Online, Soneca Colchões, também os nossos parceiros do SAF Assistencial e os nossos parceiros da Rede Supertal. Até o nosso próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.